Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar da série de jogos que fez parte da minha infância e faz parte da minha vida até hoje. Zelda. Hoje eu vou compilar os 3 jogos que eu mais gosto e que mais me impactaram. Lembrando que esses 3 jogos são os melhores na minha opinião. Você pode achar diferente, não tem problema. Caso você tenha algum que seja seu preferido, que não faça parte desses 3, ou que seja esses 3, pode deixar aqui nos comentários. E caso você não goste de jogo Zelda e ache outro jogo de RPG de ação melhor, pode deixar aqui no comentário também. E no meu top 3 está The Legend of Zelda: A Link to the Past. Este jogo foi lançado em 21 de novembro de 91 para o Super Nintendo. O jogo se inicia quando Link tem que ir até o castelo da Princesa Zelda para resgatá-la. Assim, toda a aventura começa e Link tem que resgatar as 7 sábios e conseguir os 7 medalhões para conseguir a Master Sword para derrotar Ganon, o Rei Demônio. Esse jogo ele traz uma evolução comparado ao Zelda e o Zelda 2 Aventura de Link, pois o Zelda, o primeiro, o do Nintendinho, ele tinha um problema em que você só andava para 4 direções. Já o A Link to the Past corrigiu esse problema, fazendo você poder andar por mais de 4 direções, facilitando na hora de você desviar de algum ataque de um inimigo e até na hora do combate contra os vilões, que era uma dificuldade muito grande que tem no primeiro jogo do Zelda. E o segundo jogo do Zelda, ele era em 2D, então não preciso nem explicar, né? O Zelda A Link to the Past melhorou tudo que os jogos anteriores já tinham feito. E outra coisa, ele tinha uma história muito melhor do que os primeiros jogos. Os primeiros jogos, eles tinham uma história muito mais como um pano de fundo para toda a gameplay funcionar. Esse não, ele é focado numa história mais densa, em que você tem que resgatar, você tem que ir um ponto ou outro, tudo é explicado e tudo faz um sentido. Não só meramente andar para lá, para cá, pegar isso, pegar aquilo. Não, tudo tem uma explicação. E isso enriquece o jogo, porque ele tem uma história muito melhor e muito mais fluida do que os jogos anteriores. Eu me lembro quando eu era garoto, eu tinha um Super Nintendo e um colega meu tinha esse jogo. Era uma versão pirata, não salvava. E eu até gostei do jogo, não tinha noção do que era Zelda na época. Eu era muito garoto, não tinha acesso a esse tipo de informação. Mas eu lembro de jogar e ter que ficar voltando da primeira fase, e eu não sabia que era um defeito da fita por ela ser pirata. Mas eu lembro que eu gostava muito do jogo. Mas não tanto quanto eu gostei do Ocarina of Time. Mas calma, vamos falar de Ocarina of Time depois. Para todas as pessoas que são fãs do jogo Zelda, que são fãs de RPG de ação, cara, eu aconselho, é praticamente obrigatório você pelo menos jogar Zelda A Link to the Past. E no meu top 2 eu coloco Zelda Ocarina of Time. Lançado em 21 de novembro de 98 para o Nintendo 64, Zelda Ocarina of Time tinha a responsabilidade de trazer o Zelda, que era 2D, para o 3D do Nintendo 64, já que os gráficos 2D já estavam ficando obsoletos porque as novas gerações já estavam sendo focadas totalmente no 3D. Mas não só isso, ele trouxe outras novidades, como o foco no inimigo só, porque como o jogo era em 3D, seria muito difícil você conseguir lutar com mais de um inimigo de uma vez só, porque o jogo em 3D tem uma certa dificuldade de focar em um personagem, ainda mais que ali era o início dos jogos 3D. Então ele trouxe o modo de travar a mira no inimigo. Assim, você conseguiria focar naquele inimigo e lutar e deixar as batalhas muito mais fluidas e muito mais realistas perto dos jogos anteriores. Link é acordado pela sua fada e é levado até a Árvore Deku, que é o líder da aldeia. Assim, começando sua jornada para poder derrotar o inimigo de sempre, Ganon, que no jogo não é chamado só de Ganon, mas sim de Ganondorf. Esse jogo trouxe um diferencial que os outros jogos ainda não tinham, que é a viagem no tempo, já que uma parte da gameplay é o Link pequeno e a outra parte é o Link adulto 7 anos depois. Esse jogo fez com que eu me apaixonasse pela série Zelda. Quando eu joguei ele a primeira vez, eu achei um jogo maneiro, mas não me encheu tanto os olhos. Só que eu fui persistindo em jogar, e eu fui me apaixonando e querendo mais e mais zerar esse jogo. E assim trazendo essa paixão que eu trago até hoje pela série, que faz muitas vezes eu comprar videogames da Nintendo, sendo que muitos jogos da Nintendo eu nem gosto. Eu não sou tão fã de Mario, Kirby, Pokémon, nem nada disso. Eu literalmente tenho os videogames da Nintendo somente para jogar Zelda.
Eu sei, pode parecer meio estranho, mas é algo meu. Esse jogo é um dos jogos mais bem avaliados da história, e não é à toa, já que ele é muito revolucionário e trouxe muitas coisas que os jogos reciclam muitas vezes até hoje. Porém, pra mim, ainda não é o melhor jogo da série. O próximo, sim, é o melhor jogo da série pra mim. E no meu top 1 fica The Legend of Zelda Majora's Mask. Lançado em 27 de abril do ano 2000 para o Nintendo 64, Zelda Majora's Mask foi um dos últimos jogos lançados para o Nintendo 64. Esse jogo trouxe melhorias em relação ao Zelda Ocarina of Time, trazendo alguns detalhes que acabaram ficando de fora, alguma melhora muito pequena na gameplay, melhora em gráficos, em textura e etc. O jogo se inicia com Link na sua égua Epona procurando sua amiga em Lost Wood, até que ele encontra Skull Kid, que está possuído pela Majora's Mask. Eu sei que muitos vão questionar, mas por que esse é o melhor para você? Sim, ele praticamente copia e cola o que o Zelda Ocarina of Time faz. Só que a história dele, a forma como ela funciona, pra mim é a melhor coisa de todas, já que nesse jogo a Terra foi amaldiçoada de Termina Field e eles têm 3 dias para salvar a Terra da Lua que está caindo. Então, você fica correndo contra o tempo e toda vez que está próximo do fim, toda vez você tem que voltar no tempo, assim deixando o jogo mais dinâmico e você fica mais preocupado, porque você tem um tempo pré-determinado para fazer cada coisa. Então, cada sidequest tem um tempo pré-determinado. Tem sidequest que você só consegue fazer às 10 horas da manhã do jogo. Tem sidequest que você consegue fazer meia-noite do horário do jogo. Ele não tem vários templos como o Zelda Ocarina of Time e os outros jogos anteriores. Porém, os 4 tempos que ele tem já são muito grandes, porque você tem que fazer muitas sidequests para chegar até lá. E por esses motivos, Zelda Majora's Mask me marca muito. Além dele ser um jogo muito obscuro, com uma temática de maldição, de tristeza, de abandono, que deixa o jogo com uma história densa, triste, melancólica, que não é igual aos jogos anteriores, que era um pouco mais feliz, não. Era uma história muito melancólica, muito triste, tá entendendo? Muitas pessoas lá estão sofrendo com a maldição do Skull Kid, que está possuído pela Majora's Mask. E o fato de toda vez que você olhar para o céu, você olhar aquela lua sorrindo para tua cara, e cada dia ela vai chegando mais próximo, vai deixando o jogo tenso. Às vezes você está no 3º dia e você está fazendo uma sidequest correndo e quando você olha para cima, a lua já está perto e você já está quase tendo que voltar no tempo. Só que se você voltar no tempo, você tem que fazer aquela sidequest toda, deixando o jogo desesperador. E quando eu era criança, eu olhava nas revistas de jogos aquela cara daquela lua e eu ficava com medo. Caramba, meu Deus, que jogo é esse? Anos depois eu fui saber que era Zelda Majora's Mask, mas eu não sabia, eu não conhecia tanto de games como eu conheço hoje. E graças a esse Zelda ser obrigatório você usar o Expansion Pack, eu fiquei muitos anos sem poder jogar ele. Eu tinha a fita dele, por incrível que pareça eu tinha, mas eu não tinha o Expansion Pack, então eu não podia jogar ele. Então eu fiquei anos com esse jogo e nunca pude jogar. Fui jogar anos depois, quando eu já era mais velho, e acabei me apaixonando e botando ele no meu top 1. Para aqueles que não sabem, Expansion Pack é aquela expansão de memória de 4 MB que o Nintendo 64 tem, que alguns jogos melhoram gráfico, resolução, mas ele tem 3 jogos que são obrigatórios, que é o Zelda Majora's, o Donkey Kong e o Perfect Dark. E com essa joia que eu fecho a minha lista de hoje. Se você não concorda, ou se você concorda, pode deixar nos comentários. Eu vou pedir para vocês deixarem o like, curtirem e também para vocês divulgarem o vídeo para ajudar o canal. Galera, por hoje é só. Agradeço vocês por tudo e tchau!